Chega mais, galera colorada, como vocês Axel Colorado em mais um vídeo. Vale muito a pena ficar até o final desse vídeo. Vou falar hoje sobre temas relacionados ao internacional, a distância de internacional para Flamengo e Palmeiras, também o temor dos azuis com investidores e outras cositas mais. Para dar uma força para esse canal, faça duas coisas imediatamente. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e também compartilha em grupos de WhatsApp para dar uma força para o canal do Axel Colorado. Seguindo o fluxo, eu quero na abertura desse vídeo, em sinal de crescimento do canal, receber o mais novo membro, o Robinson. Ele é o novo membro do canal do Axel Colorado. Robinson, muito obrigado pela sua confiança, muito obrigado pela parceria com o canal do Axel Colorado. Seja muito bem-vindo a esse seleto grupo de membros do canal do Axel Colorado. Na tela aí, diretor, o Paulo Renato, que enviou um valeu demais, um valor de R$5, que já ajuda muito o canal do Axel Colorado a crescer. Também o Cristiano Melo. Cristiano Melo, um cara super gente fina, tive o prazer de tomar um café com ele também lá no Axel's Coffee, e ele mandou aqui um valeu demais, um valeu de R$20, dizendo: vamos fazer esse canal crescer. Então, isso aí quero dizer para vocês que ajuda muito o canal no seu crescimento. E aqui fica a dica. Você quer uma pauta no canal do Axel Colorado? Quer que eu coloque uma pauta aqui nos meus vídeos? Você pode fazer um valeu demais a partir de R$20. Você digita ali qual a pauta que você quer que eu comente, que vira pauta aqui no canal do Axel Colorado. Você investe no canal para o canal crescer e ao mesmo tempo você já coloca uma pauta aqui para os comentários do Axel Colorado. Seguindo o fluxo, aí na tela, por falar nisso, valeu demais o Paulo Ricardo Bittencourt, que já ajudou muitas vezes esse canal já, com vários valeu demais de valor de R$20, e deixou aí uma excelente sugestão de pauta para nós aqui. Qual a distância do Internacional para Flamengo e Palmeiras? Bem, nós temos a distância que nós temos em primeiro lugar é a distância geográfica do sul para o centro do país. Não há como negar que todas as decisões em termos de futebol são tomadas no estado do Rio de Janeiro. A CBF é lá, extremamente influenciada por São Paulo, que é a locomotiva do Brasil econômica, não há como negar isso aí. Temos problemas, a tal da rede esgoto também tem a sede no Rio de Janeiro e também tem as suas entranhas lá dentro do estado de São Paulo. A distância, em relação ao Flamengo, a nossa distância é: a rede esgoto conseguiu, nos anos 80, através das transmissões dos jogos do Flamengo, o Flamengo realmente tinha um timaço, mas ali foi que o criado capital humano da torcida do Flamengo no Brasil foi através da Rede Globo nos anos 80, principalmente nos 80, onde ela elevou o Flamengo lá nos estados do Norte e Nordeste, principalmente nessas duas regiões aí, catapultou o Flamengo a o maior clube do Brasil em termos de torcida. Então foi uma obra da rede esgoto. A CBF é no Rio de Janeiro também, então ficou uma ação entre amigos. Agora, o Flamengo nos anos pra cá, ele deu uma virada de chave. O Flamengo sempre teve aporte financeiro, sempre teve maior valor de investidores e tal, pelo tamanho da torcida, como disse, foi a rede esgoto que fez isso na vida do Flamengo. Porém, eles deram uma virada de chave. Vieram com administrações aí que começaram a, vamos assim, acertar a questão da política de futebol. Eles têm uma política de futebol. Eles continuam apostando na base, eles vendem muito bem seus jogadores, valorizam muito bem na venda de jogadores e eles fazem reposição. Eu vi isso no Internacional na época do Fernando Carvalho, na época do tal do Pífero, né? E também do Giovanni Luiz. Aí é jogador grande, lembrando, quando tava para sair o Dale, o Fernandão, que era diretor do Internacional, foi lá na Itália e buscou simplesmente o Dátolo, que era da seleção argentina. Bem, então essa é a distância que nós temos para o time do Flamengo. O Flamengo é uma potência política e financeira no futebol brasileiro. Então é uma distância grande. Não há como negar também que os juízes fazem o que fazem. Não é uma falácia. O Flamengo tem esse apelido porque realmente é uma ação entre amigos, com a arbitragem, com a CBF, com a rede esgoto. Então é uma coisa inegável. Quanto ao Palmeiras, o Palmeiras tem uma presidente chamada Leila Pereira. Essa mulher é extremamente competente. Desde que ela colocou os pés lá dentro do Palmeiras, que já estava sendo bem gerido antigamente, deu um upgrade. Hoje o Palmeiras tem uma política de futebol muito bem estabelecida. E qual é a política de futebol do Palmeiras? Apostar na base. Apostam maciçamente na base. Há um projeto que está todo o clube incluso nesse tipo de processo. Então os jogadores da base, eles treinam praticamente diariamente com os jogadores do profissional, e isso quebra aquele gelo. O cara entrar durante um jogo, por exemplo, ou sentir aquele calafrio. Os jogadores estão sempre em contato. O que acontece no Palmeiras
São vendas espetaculares de seus jogadores, os ativos deles são muito bem vendidos. O Inter vende mal, por exemplo. Uma política de futebol clara e cristalina de reposição de jogadores, de investimento de jogadores de alto nível também. E uma presidente com mão de ferro, né? Ela valoriza demais o clube, valoriza demais o Palmeiras acima de tudo. E isso aí, essa é a distância que o Inter tem em relação a esses dois. Praticamente, eu acho que a maior coisa, o Palmeiras também tem um poder político, tem econômico também, mas é bem menos que o Flamengo. O Palmeiras é uma qualidade, uma excelência, e tem cara que reclama da Leila Plá, que eu já vi em alguns youtubers palmeirenses reclamar da tal da Leila. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá e prova o gostinho desse presidente horrível que nós temos. Então, essa é a primeira parte aí da pergunta aí do Paulo Bittencourt. E agora chegou aquele grande momento da Max Titânio na tela de editor, o site Max Titânio, você que treina e faz academia. A Max Titânio tem a oferecer para você glutamina, creatina, BCA, pré-treino, pós-treino, vários tipos de whey protein combos extremamente lucrativos. Entre no site da Max Titânio, escolha os seus produtos, coloque no carrinho, ao finalizar a compra, digite esse cupom aqui, ó, MAX10 ácido clorado, e você tem 10% de desconto na aquisição desses produtos incríveis. A Max Titânio é uma gigante do mercado pela qualidade e excelência de seus produtos. Eu já deixo um grande abraço à pessoa da Max Titânio. Seguindo o fluxo, ainda em cima do que o Paulo Bittencourt ele fez em duas partes, respondendo em duas partes, né? A questão dos azuis. Os azuis aí, eles apontam aí, né, para um aporte financeiro. Bem, o Marcelo Marques, né, que é o dono da marca Spam, ele rompeu com o Internacional, assumiu o seu gremismo e bandeou definitivamente pro lado do Grêmio e já colocou como pré-candidato à presidência dos azuis para o próximo triênio. Bem, eu quero dizer para vocês que a minha preocupação em relação a isso seria se ele é um cara que entende de futebol. Vou lembrar, o Sonda é um cara que ele deu 2 jogadores pro Inter que foram essenciais na Libertadores de 2010. Ele simplesmente comprou o D'Alessandro, entregou pro Inter. Ele comprou o Kleber, o Chicletinho, e deu pro Inter. 2 jogadores que ponto fora da curva. Entregou na mão do Internacional. Inclusive, não sei como é que ele acabou recebendo dinheiro, né? Porque esse D'Alessandro não foi vendido nunca, né? Então, o Inter parece que ressarciu ele com jogadores da base, né? A mesma coisa o Kleber também não teve. O Kleber ficou muitos anos no Inter aí. E aí ele não recebeu, né? Assim, da negociação direta deles não recebeu nada. Mas o cara entende de futebol, o Sonda. Claro que tinha o Fernando Carvalho. Mas duvido que se ele não conhecesse, ele não botaria uma em cima da outra para esse tipo de jogador. Então é uma coisa que chama atenção. Também ele foi investidor do Yuri Alberto. E aí ele recebeu uma belíssima bolada ali, porque ele fez uma venda espetacular no traidor Yuri Alberto, né? Então eu quero dizer para vocês que, do lado dos azuis, né? E também tem o Celso Rigo, que é dono dos arroz Prato Fino, né? É dono da empresa de arroz Prato Fino. Então, um cara do ramo do arroz. Também tem muito dinheiro. A minha preocupação é essa. Se o Marques Pan entender de futebol, e me preocupa porque ele foi um dos caras que bancou o salário do Soares, né? Ah, se o Soares tivesse vindo pro Inter, hein? A gente talvez tivesse nesse Mundial agora, viu? Talvez não. Acho que o time do Grêmio era um horror, uma lata de lixo. Ele levou o time nas costas, só não foi campeão porque roubaram o título do Grêmio. Naquele pênalti que não deram, naquele tapa que o traidor Yuri Alberto deu na bola, na frente de todo mundo. E o Grêmio teria sido campeão brasileiro. E se o Soares tivesse vindo pro Inter, o Inter estaria nessa Mundial, porque teria sido campeão da Libertadores. Porque o Soares realmente era um jogador realmente diferenciado. E fez toda a diferença no Grêmio jogando com um joelho só, né? Então, a minha preocupação é essa. E também o Celso Rigo, esse também, do Arroz Prato Fino, ele também ajudou na negociação do Soares. Ele também entrou ali naquela negociação. Depende. Também tem que ver uma coisa, não é bem assim, eu sou dono da marca Spam, vou botar um monte de dinheiro no Grêmio porque eu sou gremista. Dependendo da visão mercadológica do empresário, ele vai querer ter lucro. E vai precisar do dinheiro de volta. Então isso depende de muitas variáveis, tá? Mas se eu fosse gremista, eu ficaria um pouco animado, né? É porque tipo assim, é como se o Sonda se candidatasse a ser presidente do Inter. Claro, um Sonda, um vice de futebol como o Fernando Carvalho, por exemplo, e como outros caras competentes que tem que conhecer de futebol, que é um problema que o Inter não tem ninguém que conheça de futebol lá dentro. Só o D'Alessandro, mas o D'Alessandro tá tirando férias na Itália. Então eu quero dizer pra vocês isso. Isso depende de variáveis. Agora, realmente, se eu fosse azul, ficaria animado com essas pré-candidaturas. E agora chegou aquele grande momento da Q-Design na tela de editor, o site da Q-Design. Você, homem, quer usar joias masculinas, quer se destacar, a Q-Design oferece para você pulseiras, também anéis, também correntes muito bonitas de ouro, de prata ou de aço. Você entra lá no site da Q-Design, procura as joias, escolhe, coloca no carrinho, finalizar a sua compra, você digita esse cupom aqui, ó, 15 ácido clorado, e você tem 10% com a edição
coleção dessas joias belíssimas. A Key Design, ela já está há 10 anos no mercado, revolucionando em termos de joias masculinas. Um grande abraço pessoal da Key Design. VCV! E aí o VCV, ele hoje, né, num vídeo dele, falando sobre o falência, que o Inter tem que negociar o falência. Vamos lá, vamos por partes, como diria Jack Stripador, né? Você defendeu falência até não poder mais. Você, Vaguinha, defendeu o falência até a última hora. Você defendeu o René até a última hora, até o último suspiro antes dele ir embora. Porque você é covarde. Você deveria ter tirado o teu time de campo reconhecido. E você criticou o Johnny até o último momento. Em qualquer jogo, você sempre criticou o Johnny. Eu nunca vou esquecer dessas coisas. Você não entende futebol. Então o que acontece? O tal do Ener Falência, que ganha R$1.300.000 mensais, que veio fazer o seu plano final de aposentadoria da vida dele no Inter, um gordo plano de aposentadoria, vai completar agora em novembro 36 anos. A partir de dezembro ele pode assinar um pré-contrato. Vamos lá. Vocês acham que no mundo do futebol os caras não veem, não assistem os jogos do Inter? Ou vocês não veem que esse jogador aí já tá no ocaso, que o sol já tá se pondo na vida futebolística dele, na vida profissional dele? Ele vem num país pequeno em termos de futebol chamado Equador, de uma seleção pequena do mundo. Ele não tem mercado, tá, o VCV? Ele não tem mercado. Vou dizer pra vocês hoje. O único mercado que ele teria seriam dois mercados: Estados Unidos ou Arábia Saudita. Quem entende futebol não paga R$1.300.000 pelo Ener Falência. Então o que o Inter tem que fazer? Se alguém aparecer e pagar o salário do cara, deixa, não tem como lucrar. O negócio foi péssimo desse presidente ridículo que o Inter tem. Foi péssimo o VCV. Ele em dezembro vai assinar um pré-contrato. Velho, tenta o seguinte: um empresário, ó, pagou o salário, não queremos mais nada. Não tente lucrar em cima desse cara, não tem nada para lucrar em cima de um cara que vai fazer 36 anos em novembro. É um péssimo negócio na história do Inter. Se, como eu disse lá no assunto anterior, se o Internacional tivesse contratado o Soares, o Inter estaria nesse Mundial agora, provavelmente nesse Mundial de clube. Muito triste, tá, pessoal? É muito triste. Esse falência não tem mercado, ninguém vai pagar R$1.300.000, muito menos o Emelec. Tem que vender o clube para pagar o salário dele, um clube pobre, não tem grana, os caras não tem grana lá. Só o Inter tá se atolando com esse cara e com o alemão Borré. Então é isso aí. A grande verdade é que ele não tem mercado, viu, pessoal? Não tem mercado. Vocês que querem fazer uma conexão comercial com a Axel Colorado, colocar o seu produto aqui, ó, aqui está o endereço de e-mail para contato. Falei e me garanto. Um grande abraço, uma boa tarde, fique com Deus.